Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, canal 9 da NET, e também pelo nosso portal 7 News. Nosso programa sempre fica disponível também no YouTube, youtube/TV Sete Lagoas. Após a nossa exibição normal, a gente disponibiliza lá no nosso canal do YouTube. Lembrando que o nosso programa vem aí já há alguns dias com convidados especiais aqui na área política, né? A gente tem falado muito aqui com os pré-candidatos a deputado federal. Porém, a gente resolveu dar uma paradinha, dar uma esperada, porque já no próximo mês a gente terá uma situação mais definida de quem muda de partido, né? Quem que realmente pode se candidatar por esse ou aquele partido. Por isso a gente resolveu. Nós já ouvimos aqui o Duílio de Castro, o Emílio de Vasconcelos e o doutor Edilson. E ainda temos como convidado aqui, provavelmente, a Carol Canabrava, o Cláudio Nassif Caramelo e talvez também o João Wellington, que vem tentar aí conseguir alguns votos por Sete Lagoas, com uma atuação aí, não sendo de Sete Lagoas, mas com o seu nome forte aqui na cidade, né? Lembrando também que este programa em breve estará sendo transmitido também pela nossa nova criação aí, que é a Rádio Web, né? A Rádio Web 7 News. Nós estamos trabalhando aqui para criar um novo sistema de comunicação, que é a Rede 7 News, onde a gente terá a TV Sete Lagoas, a Rádio Web, que é a Rádio 7 News, e também o nosso portal 7 News. Estamos trabalhando em cima desse projeto que está bastante adiantado. Teremos aqui em breve novos comunicadores, novas pessoas fazendo parte desta programação, novos programas na TV Sete Lagoas, uma programação bastante interessante na Rádio Web, e você será o nosso convidado especial a acompanhar tudo isso, porque o nosso objetivo, além de levar a informação, também de buscar a informação. Nós queremos abrir canal de comunicação que o cidadão possa comunicar com a gente e a gente transmitir isso para toda a sociedade. Em breve tudo estará funcionando e a gente quer você participando de todo esse projeto aqui da TV Sete Lagoas e dessa Rede 7 News. Nosso convidado hoje não é diferente também dos candidatos, né, os pré-candidatos que estiveram aqui. Ele é um grande conhecedor, né, da área política de Sete Lagoas, é uma pessoa que já trabalhou aí em vários governos, e além de falarmos hoje ainda também de política, nós vamos falar também de ufologia. Nosso grande amigo Márcio Vicente é realmente um patrimônio de Sete Lagoas, um homem que trabalha muito aí, tentando conservar a história da cidade, tentando conservar também uma comunicação aí mais ampla, né, uma comunicação mais efetiva ao longo dos anos aí, com vários trabalhos prestados, e vai contribuir conosco aqui hoje no Santiago Entrevista com várias informações e, por que não, né, com o nosso bate-papo aqui com interpretações inteligentes, né, que vai fazer você, principalmente eleitor, você cidadão, pensar um pouco mais. Prazer estar recebendo você, grande amigo, porque é sempre bom ver os amigos e é sempre bom a gente estar aqui com convidados que têm a sua capacidade para dialogar e para, como se diz, né, contribuir com a sociedade. Ô Santiago, eu agradeço, vamos esquecer um pouco esses comentários, que isso parte da sua generosidade, não é? Mas é um prazer, um privilégio estar aqui no seu programa, não é a primeira vez, espero que possa participar outras vezes, porque é sempre um prazer muito grande esse bate-papo com você. Você esteve recentemente na Prefeitura de Sete Lagoas como secretário, atualmente parece que atuando um pouco diferente, né? Qual que é a sua atuação hoje? Você está... Hoje eu estou terminando um ano sabático, né? Eu me dei um ano a mim mesmo para que eu pudesse colocar alguns projetos pessoais em dia. Quer dizer, coisas que você fica adiando, não consegue, não tem tempo, outras prioridades aparecem, né? Então eu passei um ano me dedicando a completar algumas pesquisas e concluir alguns trabalhos que eu precisava de fazer na área da pesquisa histórica de Sete Lagoas, também um trabalho relacionado com Pirapama, que é a minha terra. Então eu me dediquei este ano passado, e aí o mês de janeiro e fevereiro, a esse trabalho. E agora eu vou partir para o mercado, né? Por exemplo, sou candidato à sua rádio web, quem sabe se eu posso fazer lá algum comentário, alguma coisa lá.
Então, foi um tempo, acho que muito bom, eu precisava de me dar esse tempo mesmo, porque eu já estou na idade daqueles que estão descendo a montanha, então você tem que ser seletivo, tem que ser rápido, e tem também da prioridade aqui que é importante para você pessoalmente, né? Viver um pouco para você. Então, eu, com a compreensão da minha família, com o apoio da minha família, que até quer que eu prossiga nesse ano sabático, mas não tem possibilidade, eu me dediquei a mim mesmo e a atender esses projetos pessoais. O corpo tem que se movimentar, se não se movimentar, acaba que vai trazer. Mas na minha idade você faz movimento, é fisioterapia, é indicado pelo médico. Não, mas fala até mental, né? Você tem que fazer alguma coisa, que senão acaba... É verdade. Agora, uma coisa que eu tenho percebido, você tem uma coluna no jornal e essa coluna tem chamado muita atenção, né, de várias pessoas. Você escreve sobre ufologia. É uma coisa que você gosta de fazer também, né? Eu gosto. Inclusive essa coluna, de vez em quando, alguns jornais do interior republicam, né? Eu mando para alguns amigos, etc. Há vários jornais do interior de Minas que republicam a coluna. Eu sou me considero apenas um divulgador da ufologia. Eu tive uma época que eu era um pesquisador de campo, claro, com as minhas limitações de conhecimento, de mobilização e de mobilidade. Aqui, principalmente na região Sete Lagoas, né? Sempre pesquisei as ocorrências ufológicas aqui da região. Mas, ultimamente, eu realmente me dedico mais a divulgar a ufologia, não é? Então, sou um divulgador. E essa coluna, que é publicada quinzenalmente no jornal Tribuna, aliás, os interessados podem procurar o jornal, que é distribuição gratuita nas bancas, né? Em Sete Lagoas, a publicação quinzenal. Então, por exemplo, sábado passado saiu uma coluna e somente agora, daqui a 2 sábados, não no próximo, no outro sábado, é que haverá uma nova coluna. Mas também, Santiago, por insistência de alguns amigos, nós estamos tentando reestruturar um grupo de pesquisa que eu tinha 40 anos atrás aqui, 30 anos, ou mais ou menos, 30, 35, 40 anos atrás, que tinha alguns amigos que nós pesquisávamos essas coisas na região. Então, esse grupo também já fizemos 2 reuniões, né? Já vão para a 3ª reunião, é reunião informal. Os interessados aparecem lá, a reunião dura no máximo 2 horas, é das 9 às 11, um sábado sim e um sábado não, na praça de alimentação do Shopping Lagoa, aqui no centro da cidade. Os interessados chegam lá, vamos bater papo. Nós temos a seguinte estrutura do nosso encontro. Um convidado faz durante 15 minutos a exposição de um tema. E a partir dali a gente discute esse tema, esses fatos que foram levantados ali, e discutimos também assuntos gerais de interesse da ufologia. Troca de ideias, troca de informações. Por exemplo, a nossa próxima reunião está marcada para o dia 7, sábado, das 9 às 11, onde vão ter a presença de um companheiro nosso, um amigo nosso, de Cachoeira da Prata, um ufólogo já 30, 40 anos, que tem pesquisa importantíssima naquela região, mas com contatos de terceiro grau, com avistamentos sensacionais, né, contato com naves. Quer dizer, são fatos que eu, pelo menos, não conhecia. E que então sempre a gente é surpreendido, porque realmente as naves estão aí e os ETs também estão fazendo sua presença, principalmente aqui na nossa região. Então, e a reunião é aberta, todos os interessados apareçam lá, vai ser um prazer. Ô Márcio, a gente até tinha combinado falar de ufologia no segundo bloco, mas ele já tocou aqui. Vocês até me colocaram nesse grupo de WhatsApp. Porque não, nós sabemos que você é entusiasta, não sou, e eu acho importante isso. E tem viajado, tem pesquisado um pouco, assim, não especificamente, né, como vocês fazem, mas eu tenho tentado entender onde que estão as pessoas que estudam ufologia e como elas estão tratando desse tema, né? Agora, eu sei que existe aí várias coisas que foram colocadas no passado para que essa informação não circulasse. Eu queria que você comunicasse isso aqui no nosso programa para o nosso telespectador. Como que é feito, né, essa divulgação, por que ela não é feita de forma diferente, o que realmente acontece, de forma que o cidadão comum não tem acesso a essa informação, tipo assim, você não tem uma coisa mais clara na questão da ufologia. Não, nós não temos, desculpe, é um apoio oficial, governamental, para as pesquisas e divulgação. A ufologia hoje no mundo todo... Tá, mas eu vou te cortar aqui e vou te dar um exemplo seguinte. Você, como um conhecedor do assunto, você acredita que o ET
de Varginha, aquele caso, é verdadeiro? Desceu-se um ET ali? Santiago, o caso Varginha é o caso mais importante da ufologia mundial. Tá, não, mas a minha pergunta é o seguinte: desceu um ET em Varginha? Não, vários. Tá. Então, você acredita que desceu um ET não, em Varginha? com certeza. Certo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: por que então que o Exército, que esteve envolvido, a parte militar, a parte governamental, não se pronuncia em nada sobre isso? É uma política de segurança nacional. Hoje até de segurança... Não seria mundial? Internacional, comandada pelo governo dos Estados Unidos da América. Não totalmente. Por exemplo, aqui na América Latina, nós temos 3 países, o Chile, o Uruguai e a Argentina, que fazem pesquisas oficiais abertas, as Forças Armadas. O Brasil, as Forças Armadas fazem pesquisas, mas absolutamente camufladas, absolutamente secretas e dependentes do governo dos Estados Unidos. Por exemplo, todo o acontecimento em torno de Varginha, o americano comandou as ações de simulação, né, para dizer que aqui não existia o negócio, desde o princípio. O Majestic 12, que é um organismo dos Estados Unidos que coordena todo esse processo de acompanhamento fora do mundo. Então, desde o princípio, muito antes das Forças Armadas do Brasil, o Exército, Forças Armadas do Brasil não, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar de Minas e o Corpo de Bombeiros, que estiveram envolvidos no acidente de Varginha, muito antes disso, o americano já sabia dos ETs, já estavam no Brasil pesquisando e acobertando esse caso. Tudo uma questão de segurança, porque o militar, existe um axioma militar mundial que diz o seguinte: aquilo que as Forças Armadas não conhecem, ou para o qual não tem defesa, eles falam que não existe. Porque seria muito desagradável as Forças Armadas chegarem e falarem assim: nós estamos sob ameaça externa e não temos capacidade de defesa. Isso seria realmente traumático para o povo. Então isso é um axioma militar. Então o que as Forças Armadas não sabem e não conhecem e não têm defesa, eles falam que não existe. Porque defesa nós não temos para a tecnologia dos extraterrestres. É evidente. Só você imagina apenas uma nave que pode se deslocar, como o caso constatado no Brasil, na famosa Noite Oficial dos Discos Voadores, né, que aconteceu em 1986, documentado, inclusive com participação do ministro do Exército, do ministro da Aeronáutica, etc. Uma nave que desenvolve a velocidade atestada de 17 mil quilômetros, isso assusta. Muito bem, então o americano, desde 1947, quando houve o grande caso americano de Roswell, a queda de uma nave, aliás de 2 naves, e com resgate de tripulantes, eles passaram a fazer um acobertamento disso, que é dominado no mundo todo. Eu vou te revelar uma coisa aqui, você não vai ficar espantado não. Você sabe que hoje, da questão de segurança, etc., por exemplo, a coisa mais confidencial, mais segura para você fazer uma boa comunicação é a carta social. Todo meio eletrônico é controlado. Esse programa aqui, na hora que foi emitido ao ar, pode ter certeza absoluta que estará sendo monitorado por um sistema de monitoramento que está instalado na Austrália. Quando se fala em ufologia, há um monitoramento. Eles olham a palavra ufologia, UFO, disco voador, ET, extraterrestres. Então ali ele é analisado mecanicamente. Se tiver alguma palavra sensível, ele é visto já por um sistema dos Estados Unidos para examinar se aquela informação, por exemplo, que eu estou trazendo, se ela cria algum problema para a segurança dos Estados Unidos internacional e para que eles hajam. Esses homens de preto, isso não é só ficção de cinema, não, existem. Eles agiram em Varginha, vivem agindo por aí. Então, o que existe na comunidade governamental mundial é essa ideia de tirar da opinião pública a verdade sobre os extraterrestres. Porque, na realidade, a gente não sabe, nem nós os ufólogos sabemos exatamente qual é a intenção deles para conosco. Não é? Nós temos várias civilizações. Mas aí você falou dos homens de preto. Então, o cidadão pode imaginar que tenha algum ser circulando no meio das pessoas, ele não sendo um ser humano? Há muitos anos. Há talvez milhares de anos, sim. Isso já está absolutamente comprovado. Mas na mesma fisionomia? Na mesma fisionomia, como se fosse um irmão nosso, vivendo ao nosso lado, talvez em Sete Lagoas. Não é? Essas abduções que há,
essas pesquisas que os ETs fazem com seres humanos no interior de suas naves, para pesquisa genética, para exatamente usando material, usando sangue, esperma, pele, tudo isso, isso tudo já é para a construção de um ser híbrido que possa exatamente viver entre nós, talvez até dentro de um processo de domínio da Terra. Quer dizer, então amanhã seria muito simples para nós elegermos um presidente do Brasil, por exemplo, um ET, mas ele sendo absolutamente igual a nós, tendo uma origem razoavelmente identificada, nós podemos amanhã estarmos sendo conduzidos, isso as grandes potências, por extraterrestre, um sistema de domínio branco, né? Um sistema de domínio sem dor, sem intervenção direta, sem precisar de usar armas. E assim, há essa grande possibilidade. Isso hoje não é mais uma teoria, não. E já é uma constatação que já está sendo comprovada da presença alienígena entre nós. Tá. Outra pergunta que salta aqui com relação ao extraterrestre. E você disse que ele poderia ser semelhante a um humano. Mas a gente poderia ter um outro tipo de extraterrestre semelhante a um outro ser que está habitando a Terra? A ufologia hoje já pesquisou, isso aí já é passivo, 46 tipos diferentes de ET. 46 tipos diferentes. Quer dizer, mas ele é diferente no sentido físico do ser humano. Do ser humano. Mas não, ele não é igual a nenhum outro ser que habita a Terra. Não. Aí exatamente. Eu vou mais longe para você entender. Por exemplo, suponha que seria uma formiga. Não, tem alguns que parecem um gafanhoto, por exemplo, tem semelhança, tem os insetóides, né? E esse parece alguns insetos, mas não absolutamente iguais. Eles passaram por um processo. Não, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: eu poderia ter um extraterrestre, como se fosse, vou colocar um cachorro, e aí ele está ali com um cachorro, e todo mundo acha que é um cachorro, mas ele é um extraterrestre? Bom, eu não posso te responder. Eu estou viajando aqui para você entender o que eu estou querendo colocar. Entendi a sua pergunta, mas eu não tenho condições de responder. Né? É possível? Pode ser, é possível. Mas eu não tenho argumentos para responder a essa questão. Agora, sei que tem vários gêneros de ETs, que são os insetóides, que eles parecem certos realmente. Né? Como tem, por exemplo, cabeça grande, 2 olhos, outro de um olho só, evidentemente. As mãos com 4 dedos ou 3 dedos só, alguns até com 5 dedos. Temos formas absolutamente humanoides. Né? Por exemplo, os habitantes de um planeta que é originário do Astacheran, que é uma civilização que nos visita, são benevolentes, estão aqui para nos orientar, são seres grandes, 2,50 metros, bonitos, assim, com um estilo, um tipo de vida alemão, né, loiros, altos, olhos verdes, etc. Tem também aqueles seres disformes, por exemplo, como o próprio ET de Varginha, não é? Que são pernas longas, cabeludo, não é? Um corpo disforme, uma cabeça muito grande, 2 olhos vermelhos e 3 protuberâncias na testa, da cabeça. Não é? São seres disformes. Deve ser exatamente de outra civilização. Apesar de que nós devemos imaginar que nós, apesar de sermos, né, temos uma estrutura muito bonita para nós, bem feita, perfeita até em função da mecânica do nosso corpo, mas nós não podemos admitir que nós sejamos um modelo de todas as civilizações do universo. Com certeza. Poderia existir, então, uma espécie de ser invisível? Por que não? Aí você já entra para o lado espiritual. Esse estaria numa outra dimensão, não é? Uma outra dimensão, que nós aqui estamos acostumados na visão tridimensional, não é? Mas pode ter uma coexistência também de um universo paralelo, como isso já está comprovado pela física quântica, universos paralelos. Pode ter também civilizações paralelas atuando numa vibração diferente da nossa. Nós não os vemos. Pode ser possivelmente até que eles nos vejam, desenvolvendo um mecanismo para isso. Né? Possivelmente. Não é? Aliás, eu me recordo aqui, se você me permitir, de uma pergunta meio boba, meio imbecil que eu fiz, porque eu tive o privilégio de conhecer os 2 grandes gurus da ufologia mundial. Eu os conheci pessoalmente, tive a oportunidade de cumprimentá-los. Né? O primeiro foi o Allen Hynek, que é considerado o pai da ufologia mundial, um americano, físico, astrônomo, pesquisador, trabalhou para a NASA, etc., o Congresso Americano, etc. Tal.
Eu perguntei para ele exatamente o seguinte, uma pergunta meio imbecil, feita em 1967, 68, por aí, 69, não sei, quando ele visitou o Brasil. De onde viriam os discos voadores? Quer dizer, naquela época era mais ou menos, que nós tínhamos o Jorge Adamski, que falava que os discos vinham de Vênus. Então existia ainda, a ufologia estava dando seus primeiros passos, não é? Porque a ufologia é nova, a ufologia tem 70 anos, né, como ciência. Então ele falou para mim, eu lembro que ele respondeu em inglês, eu entendi mais ou menos o que ele disse, e depois o tradutor confirmou. Ele falou assim, eu estou convencido, o americano gosta disso, né? Eu estou convencido de que a maioria vem de universos paralelos. Ora, se a pessoa não tem a capacidade de imaginar que esses visitantes podem ser de outro planeta, imagine um universo paralelo. Então, se há um universo paralelo, por que não uma civilização também, no outro estágio de vibração, vivendo paralelamente? Né? Quem discutiu muito isso foi o nosso amigo que acaba de falecer, né? O Hawking, o grande inglês que mudou a cosmologia e a mundial, né? Ô Márcio, você acredita que a Terra está segura com relação a isso? Não, absolutamente, não sei. A gente não sabe exatamente a intenção desses visitantes, né? Já um seguinte conceito, há um grupo. Se nós fizermos um raciocínio cartesiano a respeito disso, sem nenhum fundamento físico, teórico, apenas fundamento teórico, nós podemos dizer que muitos estão passando aqui, estão apenas passando por aqui. Estão em direção a outros planetas, a outras galáxias, por exemplo, estão passando por aqui. Estão fazendo, então, para resolver parar por aqui. Mas e esses que vocês falam que sempre estão vendo eles? Bom, então essa é outra categoria. Então, uns estão apenas passando por aqui. Outros estão vindo aqui apenas como interesse científico, para ver como é que é o desenvolvimento de uma civilização como a nossa, que para eles muitas vezes pode ser primária, pode ser exatamente como se nós, um cientista pesquisador, estivesse examinando num laboratório, né, uma cultura de micróbios. Para nós podemos ser para eles uma civilização absolutamente insignificante, apenas porque explodimos a bomba atômica, isso para eles talvez seja insignificante dentro do conhecimento científico que eles têm. Então, estão observando apenas para ver os nossos comportamentos, como está vendo, observando lá uma colônia de abelhas. Muito bem. Outros estão aqui exatamente para nos ajudar. Aí dentro, talvez, está até dentro de um campo espiritual, como você levantou, aos seres espirituais, muitas vezes estão aqui para nos ajudar a desenvolvermos mentalmente, criarmos melhores sentimentos, etc. E outros até para nos ajudar tecnologicamente, dentro também da nossa capacidade de civilização disso. Agora, outros podem estar aqui com interesse belicoso, né? Com interesse de nos dominar. Por exemplo, há uma informação ufológica muito ampla e muito consistente de que uma civilização, por exemplo, dos Greys, eles viriam de planetas da constelação de Retículo, onde estaria passando por um processo de degeneração da raça e deterioração do seu planeta. Então eles estariam tentando migrar para cá. Como é difícil a integração deles imediata, e eles transportaram a civilização para a Terra, porque tem a questão do oxigênio, de tudo, todo, no final de contas não é fácil, né? Não seria muito fácil. Se você muda daqui para a Europa, você tem que ter um processo de adaptação. Então eles estariam exatamente nesse processo de dominação da Terra, usando isso, os híbridos, os híbridos, para dominar o planeta e para que dentro de um corpo diferente, ou um pouco diferente do deles, eles possam conservar a sua civilização com seus valores espirituais, morais, se é que realmente eles os tenham. No filme Data Limite, o ano que vem a gente tem um ponto, né? Que o antes e o depois. Você assistiu o filme? Essa também é uma afirmação. Que tem uma afirmação de Chico Xavier. Essa é uma afirmação também que eu já escutei, já li versões pró e contra. Quer dizer, o Chico falou isso, não teria falado bem isso, e essa transformação seria apenas espiritual, não teria nenhuma intervenção. Fala que seria tecnológica e com intervenção. Pois é, então, quer dizer, como eu te disse, até onde eu sei, existem duas versões e dois acatamentos a essa informação. Então, eu não sei. Agora, o que é o seguinte, também já há uma certa advertência de alguns meios ufológicos mundiais, de que a Terra já está passando por um processo, inclusive de desvio do seu eixo. Agora, são coisas que as autoridades não falam, exatamente, talvez, para não criar um certo pânico. Porque se nós soubermos, se a população do Rio de Janeiro souber que está havendo um tsunami aí,
com 30 metros de altura, uma onda de 30 metros, vai dar um pano no Rio de Janeiro, porque vai engolir a metade da cidade. Imaginou isso? Não sei até onde que existe a responsabilidade das autoridades de informar a verdade ou esconder da opinião pública isso. Aí nós voltamos àquela ideia do americano de esconder da população mundial a verdade. Não é? Nós não sabemos qual que é. E esse talvez esteja se preparando para tentar uma defesa. E não só o americano, mas talvez outros governos. Não é? E isso aí é uma informação, eu acho, muito sensível, muito delicada e muito fina, né? Para nós, apenas amantes da ufologia, entendermos e compreendermos e ter conhecimento. Nós corremos um risco muito grande, porque numa guerra, por exemplo, com outros seres, se destruírem só os nossos satélites, nós já estávamos ferrados. Aliás, tem um papo eu usei a palavra papo, era o seguinte: existe uma comunidade ufológica que tem contato com os seres, então surgiu essa pergunta: vocês vão dominar a Terra direitinho, etc. Eu falo, não tem problema, não precisamos dominar, não vai levar muito tempo, vocês vão se destruir. Um americano joga uma bomba, um cara maluco como o ditador da Coreia do Norte joga uma bomba nos Estados Unidos e joga 50 na Coreia. Aí a China vai se sentir prejudicada, porque vai prejudicar, ela manda mais 30 sobre os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos mandam mais 50 e cai no sequência no Japão. Então não tem problema, vocês vão destruir o planeta. Vai destruir o planeta, não tem problema. Vocês são uma raça que vive 70 anos e morrem. Nós vivemos 20 mil anos. Nós esperamos aqui em 10 mil anos, que para vocês uma eternidade, o seu planeta já está completamente limpo e nós vamos ocupá-lo. Uma beleza. Os mananciais estão funcionando, as florestas já estão nascendo de novo, todo o ecossistema já estará recomposto. Nós esperamos. Vocês é que não podem esperar. Olha a possibilidade que tem por trás de uma visita de um extraterrestre, que nós não sabemos quanto vive, de onde vem e quais são as intenções. Eu assisti um programa recentemente na televisão e um jovem pergunta lá para o astronauta, né, um astronauta que vai lá e volta e em breve estará indo novamente, né, vai conhecer aí até um outro planeta que eles estão trabalhando para fazer uns estudos nele. Aí a jovem pergunta: existe extraterrestre? Aí o astronauta responde: não existe extraterrestre, ele é um astronauta americano. Aí eu vou perguntar a mesma para o Márcio assim: existe extraterrestre? Ô, Santiago, anteontem um cidadão que eu não conheço, me encontrei com ele no restaurante, me perguntou o seguinte: se eu acredito em extraterrestre. Eu fiz para ele a seguinte pergunta: você acredita em Deus? Ele falou: acredito. Eu falei: então você imagina que Deus, que com o seu poder criou esse universo, onde nós somos o componente, na pontinha lá escondida de uma galáxia. A nossa galáxia tem 150 bilhões de estrelas, como o Sol. Já descobriram através do telescópio Hubble que nós temos mais de 200 bilhões de galáxias igual a nós. O universo está em expansão cada dia, expansão evidentemente. Você acha que Deus, capaz de criar toda essa beleza, toda essa imensidão, todo esse poder de criação, iria reservar ou restringir todo o seu poder de criação para botar um ser, uma civilização como a nossa na Terra, um ser que pega pneumonia e morre, um ser que vive 70 anos e desaparece? Uns acreditam até que tem uma vida espiritual. Será que Deus esgotar todo o seu poder criando apenas a raça humana? Seria uma grande perda de tempo desse Deus. Ou ele seria um gozador. Ou então nós somos tão importantes que vamos nos colocar como uma única criação divina nesse universo fantástico. Ontem eu vi uma mensagem dizendo o seguinte: quantos planetas possivelmente existem na Terra, existem no universo? Quantos planetas possivelmente há no universo, não necessariamente habitado? É o número 1 com 70 zeros. Isso pelos cálculos feitos, evidentemente, pela lei da probabilidade. Então, se você crê em Deus, você tem que ter a certeza absoluta que Ele colocou outra civilização no lugar e que nós talvez sejamos a pior. Não vamos ser a melhor. Agora, se você não acredita em Deus, apenas ser um cara racional, não acredita em Deus, o que aconteceu na Terra
Será que não aconteceu em outro lugar? Nós sabemos que o universo tem 15 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang do Hawking e outros, né? 15 bilhões de anos. Tudo bem, começou, pá, explodiu, pá, aí começou a criação do universo. A nossa galáxia tem mais ou menos 9 bilhões de anos. O nosso sistema solar tem 4,7 bilhões de anos. Olha, se aconteceu isso aqui na Terra, que é um planetinha pequeno, como diz, no final de uma galáxia, o que não aconteceu nas outras terras, nos outros universos, nos outros orbes? Então, esse lugar também provavelmente terá uma civilização. E se ela tiver 1000 anos na nossa frente, onde que esses caras estariam viajando? Nós fomos à Lua em 1969. Quer dizer, vamos fazer um cálculo redondo aqui, 70, tem 50 anos, né? Onde nós vamos daqui a 100 anos? Daqui a 200 anos? Daqui a 1000 anos, você pode imaginar quase já que nós estamos fazendo? Não é? Por exemplo, agora em maio, os Estados Unidos vão lançar uma sonda, Curiosity, para Marte, né? Para Marte. Essa sonda vai ser muito interessante, porque a última que foi enviada para lá em 1988 criou, não sei se você se lembra, uma celeuma mundial, porque ela ia descer no lugar e ela foi destruída por um bólido, por alguma coisa sólida que saiu de Marte e destruiu a sonda. O americano até falou, não, isso que aconteceu foi uma falha técnica, foi direitinho. A própria Academia de Ciência da Rússia, que a sonda era russa, falou balela. Foi um objeto cilíndrico que saindo de Marte destruiu a sonda. Não vamos falar mentira, não. Agora, vamos ver o que vai acontecer daí. Vai ser lançado em maio. 6 meses depois, vamos ver. Porque para nós, os ufólogos, Marte é habitado, ou pelo menos tem bases de extraterrestres. Seria um entreposto para uma viagem entre a Terra e o planeta de origem extraterrestre. E que, segundo o Zacarias Sitchin, não é de hoje não. Essas bases têm lá desde 300 mil anos atrás. Quando os Anunnakis chegaram aqui na nossa galáxia, viram o nosso planetinho aqui, que com certas possibilidades de desenvolvimento de vida, e nos criaram. Quer dizer, nos criaram a partir de um ser que tinha lá, um homo qualquer, e que esse homo, através de engenharia genética, foi desenvolvendo e se transformou num homem sábio, e hoje no homem moderno que somos nós. E isso de acordo com a teoria dos Sete, que é corroborado por toda a escrita e todo o conhecimento dos sumérios, né? Aquela civilização que existiu na Mesopotâmia, e que conta isso lá nos seus tijolinhos. Nós somos criados, somos criaturas, somos processos, somos resultado de um processo de desenvolvimento dos Anunnakis. Quem são os Anunnakis? Aqueles que desceram do céu. Quer dizer, está tudo lá escrito, só que nós não lemos os livros antigos, não lemos os livros sagrados, interpretamos os livros antigos, os livros sagrados do jeito que os pastores, padres, clérigos querem, e interpretamos a arqueologia do jeito que os arqueólogos ortodoxos querem, porque eles não querem admitir coisas novas. Agora, umas gerações novas de intérpretes de todos esses livros direitinho, estão nos dando uma versão que seria mais racional e que aceita tudo isso, pode conformar tudo muito bem, tanto a religião, a fé, quanto a ciência. Aliás, o Einstein falou isso, né? Que uma religião sem ciência é cega, e como a ciência sem religião é burra. Então dá para conciliar dessa nova teologia, dessa nova cosmogonia. Então é por aí que a gente navega. Isso aí. A tecnologia vai mostrar aos poucos, né, como que a gente vai poder evoluir, e essa evolução vai nos mostrar realmente quem nós somos. A tecnologia hoje é realidade, mas na época, antes de Cristo, na época de Ezequiel, era mágica, né? Era coisa divina, não é? Você pega, por exemplo, Ezequiel, está a passagem lá na Bíblia. Ezequiel estava jejuando no deserto quando ele viu Jeová. Quer dizer, o Deus Supremo desceu para ele. E nisso, se você ler luz, barulho de 1000 trovões, a luz mais forte que ele conhecia era do sol, ou então do candeeiro. O barulho maior, que se é que ele viu uma vez, foi, além do trovão, poderia ser de um vulcão, que também acho que ele não tem escutado. Então aquele para ele é absolutamente maluco, divino. Então ele viu Jeová. Agora, hoje, se uma nave dessa descer aqui em Sete Lagos, na Santa Helena, todo garotinho de 4 anos vai falar, olha lá, a nave espacial, vamos ver se nós achamos um disco voador, vamos ver se nós vemos o ET. Tudo é questão de época e de interpretação. Agora, o que nós não podemos, e eu acho que isso aí que não pode, é nós darmos a esses livros, os livros sagrados mesmo, a própria Bíblia, darmos a eles a interpretação daquela época.
Nós temos que imaginar que a coisa não é por aí, não. E outra coisa, disse isso uma vez um pastor, quando a gente entra nessa, que seria entre aspas, essa verdade, ao invés de alguém, alguns pastores imaginam isso, que o Deus diminuiria, o Deus se engrandece, o Deus fica muito maior, que ele é capaz daquilo muito mais. Verdade. É isso que esse é o caminho que eu acho. Ô Márcio, para encerrar esse bloco aqui, como que anda as pesquisas na nossa região, né, por esse grupo aí que você está fazendo parte agora, que você criou, o que está acontecendo na nossa região, quem que está visitando, o que nós temos aí de seres visitando a nossa região? Porque você sabe que a nossa região é uma região fortíssima nesse ponto. Fortíssima. Inclusive o seguinte, eu estive no Cipó na semana atrasada, passei uns dias lá, e brincando à noite com o Rondante, falei, toma cuidado aí, viu, rapaz, que pode aparecer algum disco voador aqui. Ele falou para mim assim, rapaz, você está falando isso, mas há um ano e meio atrás, eu não te conto o que aconteceu comigo. Uma nave dessa, um disco desse, uma bola dessa, me pegou ali perto de Baldim, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu fiquei uns 3 dias no hospital, fui correr, trombei com a cerca, machuquei todo direitinho. Agora, na semana passada, você vê, isso é coisa de mulher, o que aconteceu com minha irmã, perto de Pirapama. Quer dizer, eles continuam aí. Nós somos uma das regiões mais bem visitadas que tem, concorrência declarada no Brasil, pelo menos. Agora, eu te confesso o seguinte, eu tomei por fora das ocorrências atuais, porque esse meu grupo deixou de atuar há muitos anos, pelo menos 30 anos, deixamos de atuar. Então eu fui perdendo esses contatos, etc e tal, como eu te disse hoje, eu sou apenas um divulgador da ufologia, então eu não pesquiso, não faço pesquisa de campo. Mas, através desse grupo, nós pretendemos voltar a contatar o pessoal da região e saber. E vou te comentar o seguinte, como eu te disse desde o princípio, tem um amigo nosso, do grupo já, que ele mora em Cachoeira da Prata, os relatos que ele fez recentes, coisa de 15 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, coisas incríveis que acontecem e já estão acontecendo na nossa região. E, inclusive, e ele vai relatar isso para nós na próxima reunião, a abdução de um cidadão dono de uma oficina mecânica que desapareceu por 3 dias e voltou completamente bilolado. Ele andou numa nave, foi levado por um lugar completamente diferente e ele foi perdendo a memória e foi entrando num estado de loucura. Quer dizer, então, me parece que eles continuam presentes. Não talvez, como antigamente, que nós tivemos uma época que predominava aqui na nossa região uma civilização que nós foi identificada como os Grey, os verdes, não é isso? Que é uma civilização altamente agressiva. Porque também existem 2 Grey. Existe o Grey, a ufologia classifica o Grey grande ou o Grey alto, que são seres aqui de 2 metros por aí, e o Grey pequeno, que é 1 metro e pouco. Esse Grey pequeno, a ufologia acha que seja clones, e são criados, evidentemente, para cumprir certas missões. E ele não tem nenhum sentimento. Ele é absolutamente, é uma máquina, né? Biológica, mas é uma máquina. Então eu me lembro que uma vez eu comentando isso com o professor Ulvio Brant Aleixo, um grande pesquisador brasileiro, já morreu, uma autoridade internacional respeitada, foi professor, os nossos contatos aqui são todos traumáticos. Todo relato que tem é traumático, é abdução, é luz em cima do sítio tentando cegar, colocando chip na pessoa, tirando sangue, levando para nada. Ele falou, olha, essa civilização que nos está visitando agora é violenta, mas essa civilização vai ser retirada da nossa área, porque está havendo interferência de uma civilização mais avançada que vai nos proteger. E realmente, Santiago, que incrível. Isso na minha época, eu estou falando relato de coisa de 30 anos atrás, mais ou menos 25 anos. Realmente os contatos traumáticos diminuíram. E agora, que estágio que está, não sei, vamos pesquisar, você é um dos convidados do nosso grupo, e todos aqueles interessados, podem vir participar conosco, trocar ideias, trazer informações. Quem sabe a gente não consegue levantar toda uma casuística nova, né, da região. Eu tenho muitos casos, muitos relatos documentados direitinho, mas novidade eu não tenho. É isso aí, temos que pegar parceiros para trazer as novidades. Exatamente. Né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos, segundo bloco do Santiago Entrevista, que recebe hoje Márcio Vicente, ufólogo e também nosso comentarista político de hoje, segundo bloco, vamos falar um pouco de política também, tá bom? Já nós voltamos.